Bom dia, quer dizer, bom dia hoje não será propriamente a forma mais fácil e mais acertada de cumprimentar as pessoas, mas olha, está um verdadeiro dilúvio. Já agora, para aqueles que vão sair de Lisboa, não se fiem no que andam a dizer os meios de comunicação social que vai chover não sei quantos a partir do meio-dia. Já está a chover e, portanto, se querem sair à rua, tragam um casaco e um guarda-chuva. Sem mais delongas, vamos para o programa de hoje, que é do dia 20 de outubro do ano da graça 2020. Eu tenho aqui uma série de coisas para tratar e vai tudo andar à volta da entrevista do Primeiro-Ministro ontem à TVI. Mas antes disso, temos uma série de assuntos para tratar no período de história do dia. E como já percebi que depois isto vai ficar sem tempo, eu vou selecionar cuidadosamente, deixar ficar alguns assuntos para amanhã. O primeiro que não me resisto a comentar é... eu ontem fiquei surpreendido, a conversa tinha já vários dias, mas fiquei surpreendido com toda esta conversa sobre o que se vai passar com os lares. Parece que as autoridades decidiram aumentar o número de dias em que as pessoas podem fazer visitas aos lares de idosos. A pergunta que eu tenho para fazer é, não podiam ter feito isto na fase menos perigosa da pandemia? É agora que vão fazer? Agora que se diz que estamos perante uma segunda vaga? Agora que se diz que toda a gente anda em pânico já, ou quase pânico, agora em que se a gente não consegue ouvir um médico, nomeadamente de saúde pública, sem parecer que estamos com um dilúvio, com um terremoto de 1755 em cima, agora, nesta altura, é que vão aumentar o número de visitas aos lares? Ainda não perceberam que os lares, salvo algumas exceções, não estão preparados para lidar com isto e que é a razão pela qual nós estamos a ter muitas infecções nos lares? A senhora doutora Graça Freitas dizia na semana passada que há cerca de 870 mortes nos lares ou à volta disso, não é? É por acaso? Bom, fica a pergunta. Segundo ponto, vou deixar para amanhã, que é a história do e-voucher. Eu vou-lhe explicar amanhã, não explico hoje, não tenho tempo. Porque é que eu nunca falei do e-voucher? Porque eu achava que as contas não estavam bem feitas. Ontem a Deloitte fez umas continhas sobre isto e confirma as minhas suspeitas, mas eu vou deixar para amanhã. Vamos para o orçamento. Ontem ouvi Catarina Martins com ar angelical, verdadeiramente convincente. Tenho que bater palmas à Catarina, que ela esteve muito bem, ela é atriz, não é? Esteve muito bem, a fazer uma belíssima encenação sobre a discussão do Orçamento de Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que a Catarina fez ontem uma belíssima encenação e acho que ela foi convincente ainda para mais, porque quem a ouviu deve ter ficado a pensar, epá, caramba, a miúda tem razão, estou impressionado com esta determinação, porque ela dizia assim, eu quero muito, nós queremos muito chegar a um acordo no Orçamento. Pá, eu acho que esta coisa do quero muito cala fundo no coração dos portugueses. Portanto, António Costa, apesar também de toda a sua encenação, eu acho que António Costa perdeu, já se pode dizer neste momento que perdeu, nesta história da negociação do orçamento para Catarina Martins. E havemos de voltar a isto, não vamos ficar por aqui. Ponto seguinte, lar de reguengos, vou deixar para amanhã, assim como a história da... a OMS fala-se já. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que este surto agora na Europa tem a ver com as falhas na quarentena. Eu acho que vou mandar um boneco daqueles do Rafael Bordal Pinheiro para aquele idiota que é o responsável pela OMS. Que eu acho que ele merece, não é? Um boneco à lá Bordal Pinheiro. Porque o tipo, cada vez que abre a boca, deve ser daquela pancada que ele tinha dos tempos revolucionários, quando pertencia lá às Brigadas Revolucionárias da Etiópia. O tipo, cada vez que abre a boca, é só disparate. Pá, quer dizer, então... o tipo andou a elogiar a Europa por causa da quarentena, os casos baixaram, agora vem dizer que é das falhas na quarentena. Bem, é o que eu digo, este tipo diz uma coisa num dia, diz outra no outro. Enfim, agora vamos aos assuntos mais importantes de hoje. Vamos, antes de irmos ao Marcelo, tenho aqui umas coisas a dizer sobre o Marcelo. Marcelo, nosso Presidente, um alerta. Aí pelas 11h30 de hoje vou fazer uma entrevista para tomar o pulso. Como sabe, tenho feito umas entrevistas ao pessoal do turismo. Hoje vou falar com o Country Manager da Europcar em Portugal, Paulo Moura, sobre o turismo e como é que isto está a afetar o setor, nomeadamente o rent-a-car. Fica para as 11h30 da manhã. Hoje vamos ter também um think tank, o nosso tradicional think tank. Vamos analisar a semana política e económica, nomeadamente a entrevista do Primeiro-Ministro ontem à TV. E quero-lhe dizer também que, se você não viu, vá ver, para mim, um dos melhores Mel Talks que já fizemos, ontem, com o Luís Valadares Tavares, professor
do Instituto Superior Técnico, engenheiro, uma pessoa que dedicou uma boa parte da sua vida a tratar os assuntos do Estado em Portugal, administração pública, gestão da administração pública. A entrevista é belíssima. O Luís é das pessoas que mais sabe sobre isto em Portugal. Explicou de forma clara porque é que nós temos um problema com a contratação pública, temos um problema com a gestão do Estado. Vá lá ver, não perca, é um conselho, não perca. Aquilo é serviço público, literalmente, que o Luís Valadares Tavares faz à sociedade portuguesa. Vou-lhe só dar um dado. 2/3 das empresas portuguesas, direto ou indiretamente, dependem da contratação com o Estado. Ouviu bem? 2/3. Sabe o que isso quer dizer? Vá lá ver a entrevista. Bom, 2 alertas também. Primeiro, esta semana vamos ter mais um dos fóruns PME, onde nós discutimos os problemas das PME, que é organizado pela AGA Seguros e pela Cor do Dinheiro. No dia 22, vai ser em Setúbal. Eu daqui a pouco hei de colocar aqui um linkzinho, se você quiser depois vai lá, carrega e inscreve-se. Não se esqueça, Fórum PME, regressamos depois da quarentena, vai ser ali em Setúbal. E vamos ter, obviamente, uma transmissão também em direto. E agora que estão feitos estes avisos, vamos ao Marcelo. O Marcelo e a vacinação. Você ontem ouviu-me gozar aqui com o Marcelo, gozar entre aspas, porque ele ia fazer aquele número do vou-me vacinar e vou levar comigo, não é vacinar, ok? É vacinar, não há lá nenhum acento agudo. Mas dizia eu, o Marcelo ia fazer aquele número que se ia vacinar contra a gripe na companhia da Sra. Ministra da Saúde. E eu brinquei aqui, porque disse, pá, então, mas espera aí, não há vacinas em número suficiente nos centros de saúde e não há nas farmácias. Lembra-se disso aqui? Bem, então, eu acho que o Presidente da República fez um mau serviço ontem. E porquê é que fez um mau serviço? Por 2 razões. Primeiro, porque vem aumentar o afluxo de gente. Vão dizer o que quiserem agora. Não vão para os centros de saúde, não vão aqui, não vão ali. Ontem houve rádios como a Rádio Renascença, que andou a fazer, reportagens às portas dos centros de saúde. A malta era filas, a malta não tinha vacinas. Epá, se não há vacinas em número suficiente, eu já sei que não há, porque já andei a ver nas farmácias. Ok? Porque é que estão já a fazer isso? Basta dizer às pessoas, vacinem-se contra a gripe, quando ela existir, quando as vacinas caem em número suficiente. Estar a fazer aqueles números só vai aumentar o afluxo de malta aos centros de saúde e às farmácias. Bem, esta é a primeira. A segunda foi aquela belíssima manifestação de físico do nosso Presidente da República ontem, com as mamocas à mostra. Desculpem-me a expressão. Eu não sei qual é a necessidade, sinceramente, de um Presidente da República se deixar filmar e deixar fotografar com os mamilos à mostra. A sério. Eu, por acaso, tive a felicidade, eu vacinei-me na quarta-feira, ou lá que foi, da semana passada, contra a gripe e já agora contra a pneumonia. As defesas são importantes, ponto final. Não pode não funcionar no 100%, não interessa, nós temos que garantir que o nosso risco vai diminuindo. Bem, a simpática Catarina, que me deu as 2 vacinas, uma no braço esquerdo, no braço direito, que ainda estou dorido, confesso, e com sintomas colaterais, não precisou de mandar tirar a camisa. Bem, quer dizer, eu até admito que em alguma situação aquilo não ficasse evidente e, portanto, o enfermeiro tivesse dito ao Sr. Presidente da República, Sr. Presidente, é melhor tirar a camisa. O que não é preciso é deixar o fotógrafo e quem está a filmar o Presidente da República de tronco nu. Acho eu. Não é uma questão de pudor. Eu estou-me a marimbar se o Presidente da República mostra as pernas, mostra os calções por baixo da toalha, quando vai para a praia e está mudado de fato de banho para outra coisa. Eu estou-me a marimbar para isso. A questão não é essa. Nem é o pudor, é a dignidade da função. Qual é a necessidade daquilo? Ainda mais expõe-se há um manancial de gozação que reinou nas redes sociais ontem, inclusive na minha página. E eu, inclusive, não publiquei alguns memes que mandaram sobre o assunto. Nomeadamente, aliás, acho que aquelas empresas que fazem lingerie devem ter perdido ontem uma excelente oportunidade de fazer uma brincadeira qualquer com o Presidente da República. Mas, enfim, deixando de brincadeiras. Aquilo não se recomenda. Não sei como é. Este é que é o problema de Marcelo. Eu tenho a certeza que ele tem assessores que não lhe deixam fazer isto. Mas o tipo é tão teimoso que resolve avançar para estas estupidezes. Desculpe-me a expressão. Não faz mais que sentido. Bom, último ponto desta conversa de hoje. De primeira ordem do dia. Eu na sexta-feira estive em Santa Maria da Feira.
Eu tenho um grande apreço por aquele concelho, por aquela região. E a coisa que mais me apraz registrar ali é ver que é um dos poucos casos do país onde as câmaras municipais trabalham de braço dado com as empresas. Porque nós temos câmaras onde as câmaras, aliás, temos conselhos, onde as câmaras adoram fazer show-offs, não sei quantos, de mais alguma coisa, e depois esquecem-se do mais importante. O fundamental são as empresas. As empresas é que criam postos de trabalho. As empresas é que criam riqueza. Ora, é um belíssimo exemplo aquilo que faz a Santa Maria da Feira. Eu quero dar os parabéns ao Emílio Sousa, que é o Presidente da Câmara, porque é um exemplo nessa área. Mas mais importante do que isso, sabe o que é que mais me surpreendeu? Porque a certa altura, na conversa num dos painéis, estava a falar com o Presidente da Câmara e ele diz-me, estamos a falar sobre os pagamentos em atraso, ok? Pagamentos em atraso. Sabe qual é o prazo com que paga a Câmara de Santa Maria da Feira? 10 dias. Ouviu bem? 10 dias. Para aqueles como eu acreditam que quando o Estado paga tarde e más horas, isso passa um péssimo exemplo para a economia, olha, só posso bater palmas. Já agora, para as outras câmaras, uma vez fiz uma coisa para uma Câmara Municipal, pagaram-me ao fim do ano, não sei o quê, já nem contava com o dinheiro, já tinha feito o write-off. Olha, para estas câmaras, shame on fucking you, ok? Para as outras que não sabem pagar hoje. Bem, então agora vamos à nossa agenda, já com 11 minutos desta marmelada. Vou deixar os outros pontos para amanhã, nomeadamente a história do Marcelo e o déficit, ok? Que eu tinha prometido falar, tinha dito ontem que falaria hoje. Entrevista do Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro ponto. Os jornalistas estiveram muito bem. O Anselmo Crespo e o Pedro Benevides estiveram muito bem. Exceto num ponto, eu já vou falar disso daqui a bocadinho. Feito esta declaração de interesses, pela minha classe, que acho que fizeram, ontem prestaram um belíssimo serviço à classe jornalística, na entrevista que fizeram ao Primeiro-Ministro. Sem agressividade, com sobriedade, com insistência. Só faltou insistência num ponto que eu vou falar daqui a bocadinho. Ok? Foi um erro e um erro sério. Vamos ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro ontem ficámos a saber que afinal ele já não se demite se o orçamento for chumbado. Espera aí. Há um mês era um drama. Poderia haver uma crise política. O próprio Marcelo borrou-se todo, não é? Passa a expressão. E veio logo dizer que não sei quem estava preocupado e que inclusive o PSD devia viabilizar o orçamento. Então, mas espera aí. Tanta coisa há um mês, ao menos de um mês, e agora o nosso primeiro já não se demite. O nosso primeiro é na tropa que se dizia isto, não é? O nosso primeiro já não se demite. Espera aí, eu vou-lhe ler o que é que o Costa disse ontem. As pessoas estão a sofrer. Jura, digo eu. Perante um caso destes, alguém admite uma crise política? Oh, Costa! Pá, dramático! Porquê é que o Vosso Excelência não disse isto há um mês? Foi daqueles momentos, eu acho que o Primeiro-Ministro estou muito bem entrevistado. A uma certa altura, com ar dramático, pungente, convincente, pesaroso. Eu sei que as pessoas estão a sofrer, que isto é uma pandemia, e é o problema da doença, e é o problema da economia. Eu ouvi o António, e quase me... O António Costa, não é o Salazar. Esse eu equiparei-os na semana passada. Mas enfim, eu quase que me vinham as lágrimas aos olhos. Vossa Excelência estão desse lado. Mesmo os que não ouviram a entrevista, eu recomendo que vão ver, ok? Vão à boxe, vão para trás e vão ver. Ora bem, o que é que está por trás disto? Porque é que Costa, agora, vem com uma conversa completamente diferente há um mês? Olha, eu acho que há várias razões. A mais importante é que Costa não quer deixar de presidir a União. Não se esqueça, primeiro semestre do próximo ano é a vez de Portugal. Ora, o tipo andou 5 anos a dormir com o Bloco de Esquerda e a PCP, ok? E a fazer uns acordozinhos idiotas com o PSD, ok? Agora que está ali à beira da meta, é que ele ia desistir e abandonar o governo quando lhe dá jeito de presidir a União Europeia? Não. O Costa precisa de se projetar, porque eu vou-lhe garantir uma coisa, a ambição de Costa não é Portugal. Este é mais um daqueles que na mínima oportunidade, zuca, se vai pirar lá para fora. Ok? Escreva isto. Se eu me enganar, pedirei desculpa. Bom, também pode acontecer como o Centeno, não é? O Centeno também queria ser Comissário Europeu, também queria ser Ministro das Finanças Europeu, também quis ser Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional e depois, quando a coisa correu mal,
contentou-se com a sopa dos pobres, entre aspas, sopa dos pobres, governação do Banco de Portugal, que sempre rende para aí uns 20 mil euros por mês. Mas pronto, está a ver. Portanto, o Costa tem ambições europeias. Ele não vai deixar fugir esta oportunidade. Primeiro ponto. O segundo ponto. Há 13,5 bilhões para gastar. Então você acha que quem já entregou o programa é Bruxelas? E ontem na entrevista disse, quer dizer, sugestões do Bloco, eu pensei, mas atenção, o programa já está em Bruxelas. Porque o governo queria ser o primeiro. Porque aquela rapariga, a Úrsula, que é genuinamente alemã e séria, mas ela precisa de passar um bocado de graça nos sapatos da malta do Sul, que é para não fazer a figura que se fez na comissão anterior. E, portanto, como não quer o rift entre o Norte e o Sul, aquela rapariga agora faz fretes exatamente a toda a gente. Ora bem, portanto, o Costa foi o primeiro a apresentar o programa. Você acha que a malta ia perder a oportunidade de, comprando um pote de 13,5 milhões, correr o risco de não fazer a distribuição daqueles fundos? Oh, meus meninos, estão muito ingênuos, não estão? E vou-lhe jurar mais uma coisa. As encenações da Catarina, de Jerónimo, não passam disso mesmo. Encenações, escrevam o que eu estou a dizer, a letras de fogo na parede da sala. O orçamento está negociado e vai passar, ok? Bom, mas ficamos contentes do nosso primeiro já não admitir demitir-se, ok? Boa. Ponto seguinte. Momento crítico da entrevista. Houve dois. Um na saúde e o outro no novo banco. Houve mais umas coisinhas sobre a economia, não sei quanto. Eu também acho que aqui os jornalistas podiam ter sido um bocado mais chatos a dizer, olha, você não tem aqui pacote nenhum que apoie as empresas. Mas pronto. Disseram, mas podiam ter sido um bocadinho mais assertivos. Mas vamos ao novo banco. A certa altura, acho que foi o Pedro Benevides, aliás, de que eu gosto bastante. Aliás, tanto gosto do Pedro como gosto do Anselmo. Embora conheça menos o Anselmo do que o Pedro. O Pedro vira-se para o Primeiro-Ministro e diz assim, mas, Sr. Ministro, então, mas o novo banco? Não vai haver dinheiro de contribuinte para o novo banco. É espantoso. Como estes tipos são capazes de dizer isto sem se rir, está a perceber? Quem se ri sou eu que estou aqui a fazer a análise. E depois o Benevides vira-se para ele e diz assim, mas espera, e há ali dinheiro que vai para o novo banco. E Costa consegue fugir àquilo. Que é o momento em que eu acho que tanto o Pedro Benevides como o Anselmo Crespo deviam ter sido chatos, não é chatos já lá, não vou dizer os nomes, alguns jornalistas que quase não deixam as pessoas falar. Eu acho que o grande mérito do Crespo e do Benevides é este, entrevistam com respeito, entrevistam com assertividade sem necessidade de estarem ali sempre a chatear. Bem, mas podiam ter deixado o Primeiro-Ministro falar, aliás, houve vários momentos, o António Costa percebe bem da poda, insiste que começa a falar, os outros querem interromper e ele continua a falar, sobrepõe-se a eles, do estilo de, deixa-me ver se me safo com estes, os gajos calam-se a seguir. Bem, mas esse é que é o ponto. O que eu acho é que os jornalistas deviam ter deixado de falar em relação à questão do novo banco e depois, Sr. Ministro, desculpa, então, mas o senhor dizia que não ia haver dinheiro para o novo banco. Primeiro, há uma parte do dinheiro do orçamento que vai para lá. Em segundo lugar, essa garantia que o senhor diz, não é, que o Estado está por trás, isto significa que o contribuinte vai ser responsável por isso. Percebe? E teria valido a pena expor a nu, aí sim é que punha o Primeiro-Ministro a nu, e não o Presidente da República em relação à história do Novo Banco. Porque a história do Novo Banco é a maior hipocrisia que eu conheço em Portugal. Do Costa e daquela miúda do Bloco. Mais o rapaz, ancião do PCP, percebe? Dormiram com eles, decidiram aquilo, disseram que sim, e agora dizem assim, eu andei a dormir com eles, eu não sou o pai da criança. São. Quem é o pai da criança que é? António Costa. O ex-ministro das Finanças Mário Centeno, a Catarina e o Jerónimo. Portanto, meus senhores, parir uma criança como é que se diz? Há uma expressão popular que é assim, quem os fez que os ature, quem os pariu que os embale, não é? Não é assim que o povo diz. Portanto, esta é a expressão adequada para estes senhores. Bom, vamos continuar? Vamos lá continuar. Estamos com 19 minutos, esta marmelada. Na saúde. A saúde, então, foi outro aspecto onde foi de ir às lágrimas, percebe? Porque o António Costa está ali com aquela verborreia do governo que é, nós aumentámos o investimento da saúde, nós temos mais isto, nós temos mais aquilo. Só faltou os jornalistas dizerem assim, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou fazer de Zé Pagante, que está do outro lado. A Felizmina, a Maria, a Fátima, que estão aqui, as Célias, percebe? Eu vou fazer deste. E vou perguntar assim, Sr. Primeiro-Ministro,
Então, se o senhor investiu tanto, apostou tanto no SNS, como é que nós temos esta desgraça? Percebe? Só faltou dizer isto. Bem, mas apesar de tudo, os jornalistas conseguiram apontar-lhe as críticas ali. Onde é que o Primeiro-Ministro esteve mal? E eu acho que os jornalistas aqui falharam outra vez. Foi quando o Sr. Primeiro-Ministro, no meio daquela entrevista toda, porque o Anselmo Crespo questionou muito bem em relação à questão dos privados, então, mas que é que não se trocar aos privados? E o Costa ensaiou aquilo que a gente já sabe, que é a cartilha ideológica da ala esquerda do PS, onde está aquela rapariga, que dá pelo nome de Marta Quase Temido, como eu costumo dizer, e do Bloco e do PCP, que odeiam os privados na saúde, não percebem que o SNS é tudo que presta cuidados de saúde. E depois vêm com aquela tanga. E o Sr. Primeiro-Ministro, a certa altura, diz assim, não, mas porque, repare, para os privados, não, os privados, olha, têm feito um trabalho fantástico a fazer testagem. Porque no outro dia fizemos 30 mil testes por dia. Isto não seria possível aos privados. Pois é. O qual é que devia ser tido a pergunta aqui? Muito simples. Ó Sr. Primeiro-Ministro, então se os privados estão a fazer um trabalho fantástico na testagem, porquê é que o senhor não lhes dá a possibilidade de fazer um trabalho fantástico no resto? É que sabe qual é a vantagem? Primeiro, o senhor não estava à rasca agora a dizer que os internamentos estão nos 70% e as UCI também. Ou seja, você já podia estar para além dos... Ou melhor, baixar este valor se metesse os privados. E repare, não é agora, devia ter negociado isto nos meses passados. O problema qual é que é? É a pancada ideológica. Bem, mas não fica por aqui. Podiam ter dito ao Sr. Primeiro-Ministro assim, ó Sr. Primeiro-Ministro, e já agora outra coisa, porquê é que o senhor não contrata com os privados que vão fazer aquilo que os hospitais do SNS não conseguem fazer agora porque estão malucamente só centrados no Covid-19? Eu acho que esta foi a falha da entrevista. Mas volto a dizer, acho que os jornalistas estiveram muito bem e fiquei muito entusiasmado da forma como questionaram o Primeiro-Ministro, ao contrário de outras pessoas que eu vejo aí no meio, que são de uma agressividade total, saltam a cada momento. Um gajo ainda não acabou de falar e já estão a saltar só para mostrar que estão ali. Ó pessoal, deixa-me dar um conselho aos meus colegas jornalistas que às vezes se impressionam com as críticas. É que não perceberam ainda que há grupos, eu hei de falar sobre isto, há grupos formados, dispostos ali, preparadinhos para cair em cima dos jornalistas. Não se impressionem com isto. A nossa vida é como a nossa vida é uma vida de independência, ponto final. Bom, mas essa preleção fica para outro dia. Quando é que eu queria terminar? Maravilha! Fico felicíssimo da vida que são dos defensores de isto há não sei quantos meses, ainda esta semana repeti isto. O Primeiro-Ministro disse ontem, preto no branco, que não vai haver estado de emergência novo. Eu vou cobrar-lhe isto. Ok? O Sr. Primeiro-Ministro não tem experiência nenhuma empresarial. Zero. Mas, pelos vistos, alguém lhe anda a soprar umas coisas decentes à cabeça. Ainda bem. Ficamos contentes de saber que há aqui sensibilização para o tema. O estado de emergência era um araquiri da economia portuguesa, percebe? O Marcelo só está preocupado com os caixões e com a reeleição. O Sr. Primeiro-Ministro também. Só que o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem que a gente lhe vai a sacar responsabilidade de fazer um novo estado de emergência e afundar o que resta da economia. Ok? Bom, vamos terminar como? Não vamos terminar nada, vamos deixar isto para amanhã também, que é que não sei se reparou, mas António Costa entalou ontem Bloco e PCP. Eu amanhã vou deixar isto para amanhã. Vou terminar com a última questão, que é, já não se vai discutir a stay away Covid no Parlamento. Desculpa, António Costa. É como o PSD agora admite a obrigatoriedade das máscaras, mas a gente acha que isto não vai... Espera aí, ensaia uma melhor, ok? Para já, a história do PSD é uma estupidez. Não faz sentido usar máscara na rua em todo lado. Não faz. Eu estou aqui a falar com ninguém ao pé de mim. Porque que sentido que eu tenho que sentido é que tem eu pôr uma máscara na boca? Isso é de todos estúpidos, não é? Portanto, não faz sentido. Mas pronto. António Costa, não faça de conta. Não nos estão para sério, não nos estão por parvos. Eu costumo ficar lixado, como tentam tomar por parvo. Mas pronto, aqui já me rio, não é? Porque isto é a atividade normal de António Costa. Bem, chegámos ao final da conversa de hoje, temos para aí 7.200 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. E também no Think Tank, que é às 18 horas de hoje, ok? Não se esqueça, turismo, renta-car, às 11h30 vou falar com o Paulo Moura. Obrigado, com licença, espero por si amanhã às 8, como sempre, para lhe atazanar o juízo. Com licença.